Trump anuncia plano para desarmar Hamas e Estados Unidos controlar Gaza. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin assume a presidência do STF. Juros do cartão de crédito em agosto atingem o maior patamar desde 2016. Trabalhador fica pendurado e morre após acidente em prédio em São Paulo. E ainda, Popó sofre fratura e passa por cirurgia após luta que terminou em pancadaria. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Os Estados Unidos apresentaram um plano de paz para Gaza. A proposta prevê o desarmamento do Hamas e a criação de um conselho presidido por Donald Trump para administrar o território. O governo dos Estados Unidos divulgou um plano de encerramento da guerra na faixa de Gaza. A proposta prevê a criação de um conselho internacional presidido por Donald Trump, anistia aos integrantes do Hamas que entregarem as armas e a possibilidade da criação de um Estado palestino. De acordo com a proposta, Gaza será transformada em uma zona desradicalizada, livre de grupos armados, passando por reconstruções com apoio de um comitê tecnocrático e de especialistas internacionais. O grupo proposto pelos Estados Unidos atuará sob supervisão de um novo órgão internacional, o chamado Conselho da Paz, que será presidido por Trump. Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, também deve integrar o grupo, mas não está claro se Israel participará do conselho. O acordo estabelece que o Hamas terá até 72 horas para devolver todos os reféns mantidos em Gaza. Em coletiva de imprensa, Trump afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou com o plano. E caso o Hamas rejeite a proposta, os Estados Unidos apoiarão medidas militares para derrotar o grupo terrorista de forma definitiva. Atualmente, Israel controla parte do território da faixa de Gaza, onde realiza operações militares terrestres. Enquanto isso, na prática, o governo do enclave está sob domínio de autoridades ligadas ao Hamas. E agora há pouco, o ministro do STF, Edson Fachin, tomou posse da presidência da Corte. Ele comandará a casa por 2 anos. E o ministro Alexandre de Moraes assumiu a vice-presidência. A cerimônia começou com o último presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, abrindo a sessão. Barroso agradeceu o apoio de todos no seu mandato e a presença de diversas figuras importantes no momento, como o presidente Lula e o vice Alckmin, os presidentes do Senado e do Congresso Davi Alcolumbre e Hugo Mota e diversos ex-ministros da Casa. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Logo em seguida, o Coral Supremo Encanto cantou o hino nacional. Após o hino, o novo presidente fez o juramento ao cargo e a diretora-geral do STF, Fernanda Anzambuja, fez a leitura do termo de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em sua primeira ação como presidente, ele convocou o ministro Alexandre de Moraes para tomar posse do cargo de vice-presidente. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.
Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O novo presidente do STF assumirá o comando da Corte com um acervo de 3.135 processos sobre a sua responsabilidade e em meio à fase final dos julgamentos da trama golpista de 2022. E terá como um dos principais desafios pautar assuntos de impacto social, como a regularização de trabalhos por aplicativo. Olha, e agora há pouco, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, também fez seu primeiro pronunciamento no novo cargo. Vamos ouvir um pouco. Senhoras e senhores, era uma manhã de sol e poeira. Meu pai e eu, vindos da colônia, caminhávamos com pressa rumo à agência do Banco do Brasil, em Toledo. Próximo ao centro, ele segurou no meu braço e então grave e sereno advertiu: diminua o passo, vá devagar, respeite, à nossa frente está o juiz da comarca. Na simplicidade daquele gesto, havia a lição silenciosa do respeito. Essa imagem de infância permanece até hoje viva em minha memória. Foi esse juiz interior que, em 2015, tomou posse comigo nesse tribunal. E é essa função paterna, agora amadurecida, que hoje me conduz a esta presidência. Vamos falar de economia agora. Hoje foram divulgados os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em agosto desse ano, o Brasil criou mais de 147 mil empregos formais, mas esse é o menor patamar desde 2020. Em agosto desse ano, o Brasil criou mais de 147 mil empregos com carteira assinada, mas quando comparamos com o mês de agosto do ano passado, houve uma queda de 38%, sendo o menor patamar desde que o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados adotou uma nova metodologia. Os empregos formais registrados no mês de agosto de 2024 ultrapassaram a marca de 239 mil, mas esse ano a criação de empregos voltou a cair em razão da alta de juros e da desaceleração da economia. Foram mais de 2 milhões e 24 mil admissões e 2 milhões e 100 mil desligamentos. Os dados divulgados pelo CAGED apontaram que, apesar da queda desde janeiro a agosto de 2025, o Brasil superou a marca de 1,5 milhão na criação de novos empregos com carteira assinada. E nos últimos 12 meses, 1 milhão e 44 mil vagas foram abertas. O saldo do mês passado foi positivo para as mulheres, que ocuparam 77.560 vagas, e os homens, 69.790. Já nos 5 grandes grupos de atividades econômicas do país, 4 registraram saldo positivo, sendo eles serviços, que liderou a pesquisa, comércio, indústria e construção. Já a agropecuária registrou saldo negativo. As unidades federativas que tiveram destaque no saldo positivo foram São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. E os estados com saldos relativos foram a Paraíba e o Rio Grande do Norte. E veja a seguir, trabalhador fica pendurado e morre após acidente em prédio em São Paulo. E ainda, Popó sofre fratura e passa por cirurgia após luta que terminou em pancadaria. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E a gente continua falando de economia. Os juros do cartão de crédito subiram em agosto e atingiram o maior patamar para o mês desde 2016.
Sabe aquela fatura do cartão que por algum motivo você decide pagar somente uma parte dela? Pois bem, o restante que faltou para pagar dessa conta entra no chamado crédito rotativo. E o banco vai considerar esse valor que não foi pago como um novo empréstimo, que vai vir com mais juros ainda na próxima fatura. Por que os juros aumenta? Primeiro, o risco, né? A gente está com um risco mais alto do cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas estão mais inadimplentes. Agosto bateu um recorde de inadimplência. Então, existe um risco maior. O risco do quê? De não pagar. E o outro ponto importante é que a Selic no Brasil, o que é a Selic, telespectadores? É o custo do dinheiro no Brasil. Quem determina isso é um comitê chamado Cupom no Brasil e está 15% ao ano. Ou seja, então a gente teve as duas forças. O custo do dinheiro subiu e o risco também subiu. Isso impacta todos os setores, o que faz com que os juros do cartão de crédito também suba, ou seja, está mais arriscado emprestar dinheiro às pessoas no cartão de crédito, principalmente por esses dois motivos. Se você já sofreu com isso, saiba que a dor de cabeça pode ser ainda pior. Isso porque no último mês de agosto, essa taxa aumentou 5,3 pontos percentuais, chegando a 451,5% ao ano, conforme dados do Banco Central, o maior patamar desde 2016. Esses 5,3 pontos percentuais significam que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Mas em janeiro do ano passado, o Congresso criou uma regra onde os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar os 100% da dívida, ou seja, no máximo 2 vezes o valor da dívida. Por exemplo, se você deixou de pagar R$100, o total de juros e outros custos aplicados sobre esse valor não poderá ser maior que outros 100. Apesar disso, especialistas afirmam que os bancos têm encontrado maneiras de elevar esse teto dos 100% de juros. E quem paga o preço, que é muito caro por sinal, é o próprio consumidor. A regra vale, mas as operadoras encontram brechas para conseguir fazer com que os juros fiquem mais altos. E por que isso não acontece na prática? Devido a uma porção de brechas que as regulações prevêem. Cabe aí o consumidor ficar atento a isso para fazer com que isso valha na sua fatura de cartão de crédito. Já por outro lado, no parcelado, os juros recuaram de 183% para 180,7%. O que também cresceu foi o número de inadimplentes no crédito rotativo. De acordo com o Banco Central, em agosto havia 79 bilhões e 400 milhões de reais emprestados nessa modalidade, um crescimento de mais de 30% se comparado a dezembro de 2024. E para não entrar nesta lista, é preciso educação financeira e disciplina. Que é muito importante para todas as famílias que estão ouvindo a gente, é entender qual que é a minha realidade financeira, até onde o meu padrão de vida pode ir, como eu estou posicionado. Então é achar esse equilíbrio da sua realidade financeira, e isso só tem um jeito de fazer, com educação financeira alinhado com a sua família. E olha só, um trabalhador que estava fazendo serviços no telhado de um prédio na zona sul de São Paulo ficou pendurado depois que a corda de segurança se rompeu. Infelizmente, ele caiu e morreu. Vamos ver as imagens do acidente. As imagens mostram um homem pendurado no teto de um prédio na zona sul de São Paulo. No vídeo, é possível ver que o trabalhador estava preso somente por uma corda de segurança, que o mantinha ligado à estrutura de vidro do prédio, balançando de um lado para o outro, de uma altura muito grande. A corda de segurança se rompeu e o homem caiu. O óbito foi constatado no local. Ainda não se sabe o que causou o problema, mas perícia será realizada no equipamento. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de um assunto bastante comentado no fim de semana, que foi a luta do Popó contra o Vanderlei Silva, mas o que repercutiu mesmo foi a pancadaria após a luta, né? Atualiza pra gente as informações, Bruno. Exatamente, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. As consequências da luta entre Popó e Vanderlei Silva ainda estão aparecendo. O ex-boxeador anunciou que vai passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na mão que aconteceu na briga generalizada após a luta.
Após a briga generalizada no fim da luta contra Vanderlei Silva em um evento realizado em São Paulo, Acelino Popó Freitas foi levado ao hospital. O ex-boxeador atualizou a sua situação clínica e revelou nas redes sociais que vai passar por uma cirurgia. Porém, o procedimento não foi revelado. Eu treinei, eu me dediquei, eu fiz tudo certinho, dei toda a minha entrega. A luta estava ótima, a gente trocando, a gente fazendo tudo, entrando na luta, cada momento do ringue, cada round é o melhor. Então eu quero enfatizar isso. A luta aconteceu e a luta foi boa e todo mundo gostou. Então quero apagar, né, toda aquela confusão da cabeça de vocês, que vocês possam lembrar do momento luta. Isso é legal, tá? Amanhã eu volto a falar com vocês depois da cirurgia e falar que estou bem, muito bem, graças a Deus. Mas infelizmente vou ter que fazer cirurgia. A luta terminou com vitória do Popó e desclassificação de Vanderlei por aplicar golpes proibidos no boxe, como a imobilização do adversário e a agressão com a cabeça. E foi aí que tudo começou. Integrantes das duas equipes invadiram o ringue após o término da luta e começaram a trocar socos. Vanderlei Silva foi atingido na nuca e no rosto. Logo depois foi nocauteado e caiu desacordado. O ex-lutador de MMA precisou de ajuda e foi arrastado para fora. Ele também precisou ser levado ao hospital e se pronunciou nas redes sociais. Fui muito bem amparado, né, pelo evento, me levaram para o hospital ontem, eu fiz os exames. Mas como eu estou com muita dor de cabeça, eu vou realizar novos exames aqui em Curitiba para poder identificar se eu tive alguma lesão mais grave na cabeça ou não. Vou consultar também um oftalmo, porque não estou conseguindo abrir o olho, né? E esse foi o estrago causado ontem, falei. Bom, mudando de assunto para falar de futebol agora, porque hoje temos bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo e Ceará se enfrentam no Morumbis. O tricolor quer apagar a eliminação da Libertadores e seguir em frente na temporada. São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda, às 20 horas, no Morumbis, no último jogo da 25ª rodada do Brasileirão. O São Paulo vem de uma eliminação traumática na Libertadores e busca uma volta por cima no Brasileirão. O tricolor perdeu as últimas 3 partidas, somando os 2 jogos contra a LDU e o clássico contra o Santos. Disputando apenas o Campeonato Nacional até o fim do ano, uma vitória é importante para que o time de Hernan Crespo quebre essa sequência negativa e siga vivo na busca por uma vaga no G6 para voltar à Conmebol Libertadores no ano que vem. Já o Ceará chega para o confronto após empatar jogando em casa com o Bahia em 1-1 e está sem vencer há 4 jogos. O Vozão segue com a missão de vencer jogando fora de casa para somar pontos e se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro está a 6 pontos de distância e precisa afastar de vez essa preocupação. Para o confronto, dos jogadores que costumam ser titulares, o tricolor não poderá contar com Ferrarese e Marcos Antônio, ambos com problemas musculares. Lucas Moura, que participou de 24 minutos da partida contra a LDU na última quinta, ainda não tem condições de iniciar uma partida como titular. Já o técnico Léo Condé terá o retorno de todos os jogadores que foram ausências na rodada passada e terá o time titular à disposição. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. O Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.